Bom dia, turma. Então, lembra que eu havia mencionado sobre os fenômenos da hipercorreção, né? Eu mencionei o termo hipercorreção e aí a aula de hoje vai ser sobre isso, tá? Nós vamos comentar algumas coisas aqui em questão. Lembra que eu falei, né, do meu tio, dei o exemplo do meu tio lá de Macaé, que ele, ao invés de falar o plural, né, de bolos, ele falava bolos, né? Isso é o que a gente chama de metafonia, né? A mudança do timbre, na verdade, é a abertura do timbre, né? O que ele fez? Ele mudou o ozinho, né? O fonema O fechado para aberto, né? Então ele falava bolos, falava cocos. E isso é um exemplo de hipercorreção, né? Bom, então nós vamos ver aqui erros a corrigir, a hipercorreção. Essa é a gramática do banho, tá? A gramática de bolso do banho, Marcos Banho. E vamos ver o que ele fala aí na página 247. A hipercorreção, o que é e de onde vem? A hipercorreção é um interessante fenômeno sociolinguístico que se observa quando um ou uma falante ou uma comunidade de falantes, ao tentar se aproximar de um padrão ideal imaginário de uma língua boa, né, acaba acertando demais, né, e se desviando tanto da gramática intuitiva da língua quanto da gramática normativa, né? Por isso é uma hiper, né, do grego hiper, correspondente ao latim super, né? Isto é, sobre, acima de, né? Demais, demais, né? Para além de, excessivo, correção, né? Uma correção excessiva. Então, exagerada, que acaba resvalando a contragosto no erro, tá? A pessoa quer acertar tanto que acaba errando, né? Os estudos sociolinguísticos, né, que trabalham com essas questões, esses fenômenos, né, que acontecem também com o social, né, na sociedade, né, entre os grupos, têm demonstrado que a hipercorreção é filha da insegurança linguística. Então, tá tudo muito interligado, né? Pressionados pelas forças centrípetas, sobretudo pela instituição escolar, né, do centro, né, no caso das forças do centro, né, sobretudo pela instituição escolar, mas não só por ela, né? E desconhecendo as formas realmente codificadas na tradição normativa de sua língua, muitos falantes acabam extrapolando certas regras e aplicando-as indevidamente. Então, não admira que a insegurança linguística e, por conseguinte, né, a hipercorreção se mostrem com muito mais força nas classes médias baixas. Então, acontece muito nesse fenômeno, como o meu tio, por exemplo, né? Meu tio, ele trabalhava ele era um, um agricultor, né? Ele, na verdade, ele trabalhava na roça, né? Ele trabalhava né, na roça mesmo. Ele tinha um sítio, aí ele falava dessa forma, né? Morava em Macaé e tal. Bom, não admira quem ansiosos por reconhecimento social, né? Classes médias baixas ansiosos por reconhecimento social e por ocupar um lugar entre as classes de maior prestígio. Então, por isso, né, querer seguir, né, extrapolar as regras e falar bem, né, entre aspas, né, para poder tentar alcançar uma classe alta, né, ou média, na fala das mulheres, sempre oprimidas e por isso mais zelosas do falar bem do que os homens, que se dão o direito de falar como querem, das etnias discriminadas, né, os negros, no caso brasileiro e norte-americano, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vejam aí se vocês conseguem identificar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu consigo ter muitos exemplos, né, na minha família de casos de hipercorreção. E o meu tio é um desses exemplos, né? Diversos casos de hipercorreção que ocorrem hoje em dia. Então, a gente está estudando os fenômenos da língua do português brasileiro, né? Bom, tá aí, ó. Troca do U por O, né? Por se considerar que a pronúncia U é decorrente de fechamento indevido da vogal. Orina, ao invés de urina, enxurrada, comprimento,
né? A gente tem o comprimento, cumprimento, né? Também são definições diferentes, né? Deslocamento do acento tônico para a penúltima sílaba, criando proparoxítonas que, por serem mais incomuns na língua, soam como mais certas ou talvez mais sofisticadas, né? Como rúbrica. Na verdade, rúbrica é paroxítona, e não é a rúbrica, é rubrica, né? Não sei se vocês sabiam disso. Se vocês forem lá no dicionário, vocês vão ver que é uma palavra paroxítona, ela não é acentuada, né? Clítoris, né? Clitóris, sem acento. Misântropo, misantropo, né? Ávaro é avaro. E por aí vai. Cíclope, ciclope. Filântropo é filantropo, né? Íbero é ibero. Púdico é pudico, né? Então, tem a ver também. Essas questões, né, tem a ver também com a questão da prosódia, né? Mas a ortoepia, ela trata da questão da troca dos fonemas, né? E a prosódia, o acento, né, recai na sílaba errada, né? O estudo da prosódia é relacionado a isso, né? Então, rúbrica ao invés de rubrica, né? São questões de prosódia. Também ocorre recuo do acento em palavras oficialmente oxítonas. Refém, recém ao invés de refém, recém, né? Sútil ao invés de sutil, uréter, né? Etc. A nasalização da sílaba inicial I por influência do prefixo in. Indiota, quem nunca ouviu, né? Alguém falando assim, indiota, identidade, exame ao invés de exame, né? Convém lembrar, no entanto, que algumas palavras que começam com ens, né? Em português, derivam de étmos latinos sem a nasal. Então, exame, examine, enxaguar, exaquare, né? Exaquare, enxada, aciata, etc. O acréscimo de R ao final de formas conjugadas dos verbos sentidas como infinitivos, né? Com o apagamento do R final dos infinitivos é muito comum no português brasileiro, né? Sobretudo aqui no nosso linguajar carioca, né? Eu acho que eu já falei isso na aula sobre ortoepia. Alguns falantes, ortoépia, né? Alguns falantes por hipercorreção pronunciam e até escrevem como estar você, né? E, nossa, isso é muito comum nos discursos que a gente encontra por aí, sobretudo em linguagem da internet, né? Facebook, WhatsApp. Ele não me dá atenção. Olha isso, né? Ao passo que quando realmente a palavra tem R, né? É costume do carioca, né? Omitir esse R, né? Esse R quase não é pronunciado, né? Então, a gente fala, né? Como eu disse para vocês, né? Ah, vamos lá tomar um banho no mar, né? Eu quero te amar, né? Amor, né? E o baiano também tem muito disso, né? Dessa questão. Salvador, né? Bom, pronúncia de uma semivogal, o I, né? Em supostos ditongos. Caranguejo, né? Bandeja, prazeroso. A gente quer que... quando a gente não monotonga, né? Quando a gente não monotonga, os que tem de tongo, né? Por exemplo, queijo, a gente monotonga, né? A gente fala queijo, beijo. E aí, quando não tem, a gente quer acrescentar o i, né? Então, aí, ó, prazeroso, caranguejo, bandeja. Então, esses são fenômenos de hipercorreção, tá? Como a semivogal i sofre assimilação, né? Esse fenômeno da assimilação, quando em ditongo é seguido de uma consoante palatal ou vibrante simples, né? Algumas pessoas, por hipercoesão, pronunciam um ditongo não previsto na palavra.
Então, aí o banho ele traz essa reflexão. Então, quando é que o erro existe, né? Bom, a resposta para essa pergunta é muito simples. É considerado erro tudo aquilo que não pertence às variedades urbanas de prestígio. Então, aqui há uma questão também muito forte envolvendo essa questão do preconceito social, né? Do preconceito contra as classes baixas, né? Enfim, né? As classes inferiores. Por quê? Quem fala o certo, quem fala, né? Tô ironizando, né? Quem fala o português certo, né? O considerado português certo são as classes de mais prestígio, né? São as classes médias altas, né? E aí, as pessoas querem seguir, né, essas variedades urbanas de prestígio, né? Infelizmente, não podemos deixar de conhecer, né, de reconhecer que numa sociedade muito hierarquizada como a brasileira, extremamente desigual no tocante à distribuição dos bens materiais, culturais e sociais, são as elites urbanas mais letradas que ditam o que é certo ou errado, não só em termos de língua, né? Mas em todos os comportamentos, crenças, gostos, né? E aí é uma questão muito crítica, né? Muito polêmica, né? A ser discutida. Se hoje a mulher já desfruta de maior liberdade do que há 50 anos, se as relações homoafetivas começam a ser consideradas de modo menos obscuro do que antigamente, se a dissolução do casamento, né, não choca mais ninguém, se a gravidez sem casamento não é mais motivo de escândalo, é simplesmente porque as elites dominantes cederam às pressões sociais e, sobretudo, às pressões vindas de seu próprio interior, né? E, por conseguinte, deixaram de considerar tais coisas como pecados, desvios, taras, perversões, certo? Desse modo, enquanto uma forma inovadora, né, não percorrer todo o caminho ascendente rumo ao topo da pirâmide das classes socioeconômicas e, sobretudo, ainda não estiver chancelada pelas supostas autoridades da língua, gramáticos, dicionaristas, a Academia Brasileira de Letras, ela será vista como erro, tratada como erro e repudiada como erro. Então, aí ele traz, né, essa questão da reflexão em relação a esses fenômenos da língua, né? Porque a hipercorreção, ela acontece, né, como a gente já havia lido, eu já havia dito também, ela acontece, normalmente acontece, né, nas classes baixas, né, e por tentar se inserir num grupo, né, se aproximar das variedades urbanas de prestígio, né? Quem é que fala certo, né? Quem é que tem o domínio da língua, o domínio, né, da norma, né? O padrão alto da sociedade, né? Enfim, então, deixando aí essa reflexão para que vocês pensem, né? Espero que vocês tenham entendido essa questão da hipercorreção, beleza? Então, beijos, até mais.